Charles Cooley foi um assassino em série que assombrou Nova Jersey, Pensilvânia, de 1988 a 2003, quando ele foi finalmente preso. A história macabra em torno do enfermeiro é tão chocante que recentemente inspirou o filme de terror O Enfermeiro da Noite, que atualmente está entre os 10 mais assistidos da Netflix. Cooley foi preso somente em 2003, depois de cerca de 30 assassinatos confirmados. Ele alega terem sido 40, mas as autoridades suspeitam de até 400 vítimas, como informado pelo portal Newsweek. Em 2013, Charles Cooley fez uma participação no 60 Minutes, um programa jornalístico estadunidense, e foi a primeira aparição do assassino em série publicamente desde sua prisão, falando sobre os crimes cometidos. O programa estava investigando o assassino no segmento intitulado Anjo da Morte. O serial killer foi condenado em 2006 a cumprir 11 penas de prisão perpétua. Atualmente, segue encarcerado na prisão estadual de Nova Jersey, em Triton, e possui 62 anos. Eu sou o Sidney Góes e você está no Placebo. Vem comigo, que no caminho eu te explico. No início dos anos 2000, Charles admitiu ter matado até 40 de seus pacientes enquanto trabalhava como enfermeiro e foi levado à justiça por sua amiga Amy Lurgren. Em 2006, Charles foi condenado por 29 assassinatos e recebeu 11 sentenças de prisão perpétua e concordou em trabalhar com os investigadores para identificar suas vítimas se eles não lhe dessem a pena de morte. Atualmente, Charles ainda está na prisão em Nova Jersey. Uma coisa mencionada no filme da Netflix é o divórcio de Charles e sua esposa Adrienne. Os dois se divorciaram antes de ele começar a trabalhar no Somerset Hospital e tiveram 2 filhos juntos. Mas o que aconteceu com a esposa e os filhos de Charlie Cooley? E onde eles estão agora? Em junho de 1987, Charles Cooley se casou com sua agora ex-esposa Adrienne Taube, depois que eles começaram a namorar enquanto ele estava na escola de enfermagem. Eles tiveram 2 filhos juntos, sua primeira filha, Shauna, em 1987, e Saskia, 3 anos depois. No entanto, como mostram os registros públicos, sua família começou a se desfazer em 1993, quando Adrienne pediu o divórcio. Em seu pedido de divórcio, Adrienne alegou que Charles era propenso a conduta bizarra e abusiva, como prejudicar seus 2 cães. Adrienne acusou seu ex-marido de passar horas em seu porão, batendo em seu Yorkshire Terriers. Ela escreveu: "Fui acordada muitas noites pelos gritos desses cães." Ela passou a dizer que Cooley, uma vez, fechou um dos cachorros em um saco de bola de boliche por urinar em casa. A ex-mulher de Cooley chegou a pedir uma ordem de restrição contra ele. Adrienne alegou que a ex-enfermeira deixou seus filhos com uma babá uma semana inteira, queimou um de seus livros na lareira e misturou bebidas de outras pessoas com fluido de isqueiro. No entanto, a ordem de restrição foi negada, depois que Cooley disse que ela estava exagerando. Em 1994, o divórcio foi finalizado e Adrienne recebeu a custódia física de seus filhos. Em 2003, quando os assassinatos de Cooley vieram à tona, Adrienne estava morando em Roselle Park, Nova Jersey. Repórteres constantemente perseguiam Adrienne e sua família, mas sua única prioridade era proteger seus filhos. Em seu depoimento, ela disse: "Você pode imaginar o que estamos passando? Deixe minha família e meus filhos fora disso. Não tenho nada a dizer." Adrienne, Shauna e Saskia ficaram fora dos holofotes desde então, e não há detalhes precisos sobre onde estão hoje.
Saskia e Shauna estariam agora na casa dos 30 anos e é amplamente assumido que eles mudaram legalmente seus nomes. Em 2013, Charles Cullen fez uma participação no 60 Minutes, um programa jornalístico estadunidense, e foi a primeira aparição do assassino em série publicamente desde sua prisão, falando sobre os crimes cometidos. O programa estava investigando assassino em um segmento intitulado Anjo da Morte. Cullen começou a matar pacientes em 1988, quando começou a trabalhar no St. Barnabas Medical Center em Nova Jersey, onde injetava bolsas intravenosas com overdoses fatais de drogas como insulina e dioxina. Apesar disso, durante a entrevista, o assassino admitiu que não conseguiu se ver como um serial killer no passado, mas que desde então aceitou. Eu trabalhei em uma unidade de queimados, então havia muita dor, muito sofrimento e não lidei com isso tão bem quanto pensei que faria, disse Charles Cullen aos 60 Minutes. É difícil para mim voltar no tempo e pensar sobre as coisas que estavam passando pela minha cabeça na época. Além disso, quando questionado se sentiu prazer ou satisfação com os assassinatos realizados, Cullen acrescentou: "Não quero dizer. Pensei que as pessoas não estavam mais sofrendo, então, de certa forma, pensei que estava ajudando. Eu não posso. Meu objetivo aqui não é justificar. O que eu fiz não tem justificativa. Eu só acho que a única coisa que posso dizer é que me senti sobrecarregado na época." Refletiu o assassino sobre ter matado aqueles que não estavam perto da morte. "Como eu disse que não posso, foi mais ou menos que eu senti que precisava fazer alguma coisa e fiz. Isso não é uma resposta para nada", continuou. A prisão de Charles Cullen só foi possível graças à ação das autoridades locais com o auxílio de Amy Lugren, uma enfermeira que trabalhava junto ao assassino e ajudou a descobrir que ele era o responsável pelas mortes dos hospitais. Em entrevista recente ao Newsweek, ela disse que queria que os telespectadores de O Enfermeiro da Noite entendessem, principalmente, que Cullen não pode ser considerado um assassino misericordioso, como pareceu sugerir nas falas de 2013. "Acho que Charles Cullen foi pintado para ser um assassino misericordioso e não havia nada de misericordioso no que ele fez", disse Lugren no BFI London Film Festival, onde ocorreu a exibição de O Enfermeiro da Noite no mês de outubro. Cullen matava os pacientes adulterando as bolsas de medicação intravenosa. Esse era o modo como Cullen matava os acamados, praticamente sem tocá-los. Ele adulterava as bolsas injetando soro fisiológico misturado com insulina e dioxina para matá-los por overdose. Apesar das investigações, sempre que as ações de Cullen eram descobertas, ele era demitido, mas as autoridades dos hospitais não o denunciavam à polícia. Após perder o seu primeiro emprego, rapidamente conseguiu trabalho em outro, o Hospital Warren, e assim continuou suas matanças. O Enfermeiro da Noite, que estreou como um dos filmes mais aguardados da Netflix, é baseado no livro homônimo de Charles Graeber e, de acordo com o livro, Cullen cometeu assassinatos por mais de 15 anos, matando em diversos hospitais diferentes. Sempre que ele era descoberto, os advogados e os diretores dos hospitais preferiam apenas demiti-lo e não denunciavam para que ele não fosse acusado de homicídio culposo. Ao menos 5 hospitais ocultaram os atos do enfermeiro, e a situação só mudou quando ele começou a trabalhar no Hospital Somerset Medical Center. Lá, ele conheceu Amy Lugren, que acabou virando sua colega, mas que pouco a pouco começou a desconfiar do seu comportamento e de que houvesse alguma razão por trás das mortes misteriosas. Desse modo, ela se tornou uma informante da polícia e auxiliou nas investigações que duraram 6 meses. Em entrevista à imprensa dos Estados Unidos, ela disse que sentiu orgulho ao se ver representada no filme da Netflix, O Enfermeiro da Noite. "Assistir ao filme me deu permissão para ter orgulho de mim mesma. Eu apareci como mãe, apareci como enfermeira, apareci como amiga. A única razão pela qual Charles parou de matar foi por causa da minha amizade com ele." Após reunirem provas suficientes, a polícia decretou a prisão de Cullen em 2003. Mesmo depois de preso, Amy foi essencial para conseguir a confissão do enfermeiro, pois ambos mantiveram contato e ela foi visitá-lo na prisão diversas vezes. Atualmente,
Charlie está cumprindo pena de prisão perpétua. Ele admitiu ter cometido 29 assassinatos, mas posteriormente disse aos investigadores que matou 40 pessoas. No entanto, pesquisas realizadas por estudiosos e pelo próprio autor do livro apontam que o Enfermeiro da Noite pode ter matado mais de 400 vítimas. No filme O Enfermeiro da Noite, toda a trama da produção é bem fiel à história real, retratando as situações com o máximo de verossimilhança possível. No entanto, a fim de evitar expor as vítimas, a roteirista preferiu que seus nomes fossem trocados.